Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Vamos ler do versículo 5 ao versículo de número 11. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse apegar, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou com soberania, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome do Senhor Jesus Cristo se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que Deus abençoe a sua palavra lida ao nosso coração, nesse hino lindo, nessa linda poesia escrita pelo apóstolo aos gentios, o apóstolo Paulo, que aqui resume em poucos versículos, em poucas palavras, de fato, o que as nossas crianças acabam de cantar. De fato, o que é graça, o que é doação, o que é deixar a sua glória e tomar a forma humana, e sendo homem, tomar a forma de servo, e sendo servo, submeter-se à morte da cruz. O apóstolo Paulo chama a atenção dos filipenses, e a nossa também hoje à noite, para que tenhamos o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. É isso que diz ele no verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ou seja, como cristãos que somos então agora convidados a ter um sentimento também de doação, a termos um sentimento também de entrega, a termos um sentimento também de dar-nos a nós mesmos, assim como o próprio Senhor Jesus também teve esse sentimento, diz o versículo 5. Ele aponta para Jesus e o apresenta como o nosso exemplo de abnegação, de doação, de humildade. E apresenta então, pelo menos aqui, 3 passos na vida do Senhor Jesus, que deixou a sua glória para habitar entre nós, como diz o evangelista João, cheio de graça e de verdade. E ele mesmo diz: e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Que bênção! Portanto, Jesus deu 3 passos importantes. O primeiro deles, deixando a sua glória, esse Deus que toma a forma humana, ele vem então do céu para a Galileia. E por que ele faz isso? Para mostrar o caminho. É interessante que o apóstolo diz no verso 6 que Jesus, existindo em forma de Deus, não teve por usurpação ou não considerou o fato de ser igual a Deus algo que devesse se apegar. Ou seja, ele, o Jesus Cristo, é o próprio Deus. E algumas pessoas então
questionam, mas será que Jesus, quando deixa o céu para vir para a terra, ele perde então a sua divindade? Jesus estava restrito de alguma maneira por estar na forma humana? Absolutamente. O que ele perdeu, digamos, se é que perdeu, na verdade ele não perdeu, ele deixou a forma divina para assumir a forma humana. É isso que o texto está dizendo. Sendo em forma de Deus. Não teve por usurpação ser igual a Deus, não é? Mas tomou a forma de servo, diz o versículo de número 7. Isso quer dizer que Jesus Cristo, como Deus, ele muda a forma, mas não a essência. Forma e essência são coisas distintas. A essência divina de Jesus Cristo como o próprio Deus encarnado não mudou absolutamente em nada. Mas será que no corpo humano Jesus não estava restrito ao tempo e ao espaço? Sim, quando lhe era necessário. Mas não. Por exemplo, ele anda sobre as águas, mesmo na forma humana, algo que só um ser divino poderia fazer. Quando os discípulos estão reunidos no cenáculo, mesmo depois da ressurreição, ele entra, estando os discípulos com as portas fechadas. São qualidades ou a essência de Deus coexistindo na forma humana. Porque Jesus era 100% homem, e digo era porque não é mais, já não está mais na forma humana, mas ele é e continua sendo 100% Deus. Ou seja, as suas duas naturezas, elas coexistiram enquanto foi do plano de Deus que Jesus estivesse aqui. Jesus é o próprio Deus encarnado, não um grande profeta como pensam alguns, senão algumas atitudes dele não deveria ter sido como foi. Por exemplo, em Mateus 28:9, a Bíblia diz que as pessoas o adoravam e ele aceitou essa adoração. Só Deus é que deve ser adorado. E se Cristo, na forma humana, recebeu a adoração das pessoas, é porque ele era o próprio Deus. Também Marcos 2, versículo 5 a versículo 7, vemos que Jesus, ele perdoava o pecado das pessoas. Ora, é sabido que só Deus pode perdoar pecados. Mas ele, há várias pessoas, inclusive aquele homem trazido pelos seus 4 amigos em uma cama, que abriram então o telhado para que ele descesse, Jesus disse: os seus pecados estão perdoados. Só Deus poderia perdoar pecados. Em João 8:28, 58 a 59, vemos ele afirmando ser o eu sou, manifestado a Moisés na sarça ardente do deserto do Sinai. Ele disse várias vezes: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só poderia dizer essa palavra eu sou aquele que estava de fato na sua qualidade divina. Quando os soldados chegam no jardim do Getsêmani para o prenderem e perguntam: quem é Jesus o Nazareno? E quando ele diz sou eu ou eu sou, a Bíblia diz que eles caem por terra com aquela palavra dita pelo próprio Deus encarnado. Nesse caso, Jesus então deixou de fato a sua glória, a forma divina, para assumir a forma humana que eu e você possuímos, mas sem perder absolutamente a sua divindade. Na forma humana, diz a palavra de Deus no versículo 7 do capítulo 2 da carta aos Filipenses que lemos, que ele então esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Olha que mistério tremendo. Se como Deus, ele toma a forma humana, agora como homem,
Ele não toma a forma de um grande rei. Pelo contrário, ele não sentou em nenhum trono enquanto aqui esteve. Mas a Bíblia diz que esvaziou-se a si mesmo como homem, como ser humano, tomando a forma de servo. É o servo sofredor que o profeta Isaías, quase 500 anos atrás, já havia visto. Aquela ovelha, o cordeiro mudo, que mesmo diante dos seus tosqueadores, não abriu a sua boca. Os teólogos chamam esse mistério, esse fato teológico, de akenosis, o esvaziamento, aquele que se esvazia de si sem perder a identidade. Ele deixa a sua glória, ele habita entre nós, ele se esvazia de si mesmo para assumir qualidades humanas ou limitações humanas. Junto ao poço com a mulher samaritana, que ele demonstra toda a sua humanidade, por exemplo, quando pede-lhe água para beber. Mostra a sua qualidade humana. Também, diante da multidão, em João capítulo 6, quando, então, no final da tarde, depois de uma série de palestras, Jesus diz aos discípulos, olha, já está ficando tarde. E um discípulo diz assim, vamos mandar embora as multidões, Senhor, para que vão e comprem comida para si. E Jesus diz, não é necessário que elas vão embora. E ele, a partir de 5 pães e 2 peixes, alimenta mais de 5.000 pessoas. Mostra também que ele próprio se preocupava com aquilo que ele nos ensinou a orar e a pedir ao Pai todos os dias, o que ele chama do pão de cada dia. Uma qualidade humana de quem, de fato, precisa do alimento material. Ele, Jesus, tomando a forma humana, a Bíblia diz que nasceu de uma mulher. Em Gálatas 4:4, o apóstolo Paulo escreve e fala sobre a plenitude dos tempos. E ele diz, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E é interessante que a palavra grega para esse fato é schemati. Ou seja, é como se Deus deixasse a sua glória e entrasse no esquema humano, na natureza humana, tomando esse Deus, de fato, habitando ali naquela primeira célula, no ventre de Maria. Aquela primeira célula que os biólogos, estudantes da biologia, chamam de célula ovo ou zigoto. Ali já estava a essência de Deus naquela célula que multiplicou-se em milhares, vindo dali, a certo tempo, nascer o próprio Jesus Cristo. Numa manjedoura, nunca esteve no trono. Cresceu e se desenvolveu como uma criança normal, diz a Bíblia em Lucas 2,40, que Jesus crescia em graça diante de Deus e dos homens. E sua mãe Maria, a mais bem-aventurada de todas as mulheres, ela guardava todas essas coisas no seu coração. Depois nos mostra que como homem ele sofreu e morreu por todos nós. Tendo, por exemplo, na cruz também tido sede e recebido vinagre como bebida. Ele se tornou humano. Mas para onde esse humano veio? Ele não foi para Jerusalém, a capital da Judéia. Ele não foi para Roma, a capital do Império Romano de então. Para onde? Esse rei sem trono humano foi. A Bíblia diz que ele foi para a Galileia. Olha, a Galileia era um lugar em que a maioria das pessoas não gostariam de ir. Certa vez até alguém perguntou sobre ele, mas pode vir alguma coisa boa da Galileia? E outra vez, quando Nicodemos o estava defendendo no Sinédrio, alguém disse,
Pesquisa e verás que da Galileia nunca surgiu nenhum profeta. Não vem nada bom de lá. Mas é nesse lugar que o Deus que se fez homem, que deixou a sua glória, aquele que criou todos os planetas, aquele que criou todos os átomos e moléculas, aquele que criou todas as minúsculas partículas e os maiores planetas, e até aqueles que nós nem sabemos que existam ainda. Quando ele tomou a forma humana, ele foi para um dos lugares menos desejados por qualquer ser humano. Isso é tomar a forma de servo. Ele foi para a Galileia. E na Galileia, a quem ele procurou para se juntar? Talvez os políticos daquela região, as autoridades jurídicas, ou quem sabe as autoridades religiosas que tinham grande prestígio. Não. A Bíblia diz que ele foi para o mar. Ele foi procurar os pescadores. Ele não foi procurar o trono dos reis. Ele foi procurar os barcos que estavam disponíveis para que ele pudesse entrar. Ele foi procurar gente simples, com cheiro de peixe, com cheiro de gente, porque ele era um rei que contrariava todas as possibilidades para, segundo o apóstolo Paulo também, confundir as coisas que são sábias e para trazer a evidência, a loucura do evangelho, em que aquele que morre na cruz é de fato o herói. Por isso, ele foi chamado de Galileu. Pobre, desprezado, discriminado. Como se não bastasse. Um segundo passo que o nosso Senhor Jesus Cristo dá para nos remir é da Galileia para a cruz. Ele vai para a cruz mesmo sem merecê-la. A Bíblia diz no verso 8 do texto que lemos que, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Não é qualquer morte. É a pior das mortes que existia. E por que ele fez isso? Para tomar o meu lugar, para tomar o seu lugar. Aquela cruz era nossa. Aquela coroa era nossa. Aquele sangue derramado precisava ser o nosso. Mas só o sangue de um inocente é que poderia ser vertido para perdão de pecados. Certamente o nosso não teria valor, porque todos sabemos que isso não somos. O apóstolo Paulo, quando escreve em outra de suas cartas, dessa vez aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 14 e 15, ele fala sobre esse mistério mais uma vez, e diz: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Que maravilha! Não tínhamos condições de morrer por nós mesmos, porque somos pecadores. Se vertêssemos o nosso sangue, não pagaríamos pela nossa culpa e continuaríamos culpados ainda assim. Mas, se pelo pecado de o primeiro Adão, todos foram feitos pecadores, agora, pela obediência também de todos podem ser feitos filhos de Deus. A graça é ilimitada. A graça que nós cantamos aqui, ela só é graça se ela puder aplicar-se a todos e a todas. Se ela tiver limite, ela já não é graça. A graça limitada não é graça. A graça é aquilo que é dado para todos. E é isso que o apóstolo diz. Se um morreu por todos, todos morreram. Cristo se humilhou na morte de cruz, diante de tantas pessoas. Dizem os especialistas que, muito embora nos crucifixos e até nas representações teatrais, o Cristo apareça ali com alguma vestimenta, os crucificados eram crucificados nus,
completamente nus. E a Bíblia diz que estava ali diante da cruz, por exemplo, sua mãe, toda a sociedade, todos os seus vizinhos, todos os seus parentes. E ele, suspenso naquele madeiro, recebendo todo tipo de zombaria, já havia recebido todo tipo de açoite. A crucificação, retratada em um filme muito famoso na sua época, da primeira década do ano 2000, A Paixão de Cristo, representa de maneira, do meu ponto de vista, bem real, aquele sofrimento de Cristo na cruz do Calvário. Mas ainda assim, imagino eu que não represente nem 10% do real sofrimento de Cristo. A crucificação é uma violência física absurda, cruel e humilhante. Muitos morriam antes mesmo de serem crucificados, dada a violência com que eram açoitados. O crucificado, por exemplo, não tinha uma cruz feita como nós temos hoje nas representações, bem aplainada. Não, era um toco de árvore, torto, cruzado. De modo que o crucificado não conseguia sequer encostar as suas costas na cruz. O objetivo é que ele não tivesse conforto, que ele tivesse cãibras causadas pelo desconforto da posição, ainda mais que o crucificado, ele tinha as suas mãos pregadas no centro das mãos e os pés colocados um sobre o outro e pregado também com um prego ainda maior. Formigamentos constantes nas panturrilhas, nas coxas, os músculos vão se atrofiando, o pulmão vai também parando de ter as suas funções normais, dores gigantescas. De modo que o crucificado, ele morre em poucas horas. Ainda mais um crucificado cuja cruz não era sua própria. Era de outro ainda. Talvez Barrabás fosse maior que Jesus e tivesse que esticar de alguma maneira suas mãos, seus pés, para que coubesse numa cruz que não era sua. Na verdade, aquela cruz não era apenas de Barrabás. Ela era nossa. Ela era sua. Ela era minha. Mas Jesus a ocupou por mim e por você. O maior fato da humanidade. Mas tem um segredo nisso. Como alguém já orou aqui, a irmã Cleide orou aqui agora há pouco. Que maravilha. Jesus não morreu. Você não ouviu errado, eu vou repetir. Jesus não morreu. É assim que o evangelista diz no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 18. Repetindo as palavras de Jesus, ele disse: eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Que bênção! Ele não morreu, ele deu a sua vida para tornar a tomá-la. Ele nunca perdeu o controle. Muito embora no auge do seu sofrimento na cruz, naquele momento em que o peso de toda a humanidade, em que o peso do pecado de todos os seres humanos que viveram antes dele e que vivem e viverão depois dele, pesaram sobre os ombros de Jesus, ele grita para o céu: Eloi, Eloi, lama sabachthani? Deus meu, por que me desamparaste? Dizem os especialistas que naquela hora ele ficou sozinho de fato. Ali cumpria-se o que o profeta Isaías disse: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Mas glória a Deus,
Precisamos entender isso. Porque a ressurreição só faz sentido se houver a morte na cruz. Se ele veio do céu para a Galileia, da Galileia para a cruz, ele não ficou naquela cruz. Eu vou repetir. Ele não ficou naquela cruz. Ele saiu dali para o túmulo, mas do túmulo para ressuscitar. Portanto, o último estágio de Jesus até agora, para a nossa alegria, é que ele também nos ensina um caminho da cruz de volta para o céu. Da cruz para o trono. E por que ele foi da cruz para o trono? Para ser o meu dono e o seu dono. Para ser o meu Senhor. Ele não é apenas Salvador, mas ele quer ser nosso Senhor. Ele quer dirigir toda a nossa vida, todas as nossas vontades, todas as nossas decisões. Ele quer ser de fato o nosso dono. E o versículo 9, 10 e 11 do texto que lemos, Paulo terminando essa maravilhosa palavra, esse resumo de tudo isso, ele diz: por isso, também Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele ressuscitou e voltará para nos buscar. Ele está agora no trono, no controle, no governo, à direita de Deus. Aquele que foi humilhado, agora está exaltado. E porque ele ressuscitou, o nosso futuro não é incerto, mas podemos ter certeza do futuro. Como o próprio apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses, que haviam de certa maneira já perdido a esperança de que Jesus viesse no seu tempo. Paulo escreve aos Tessalonicenses no capítulo 3, nós não podemos ser como aqueles que não têm esperança e que vivem sem Deus no mundo. E diz o apóstolo Paulo, quando a trombeta soar, o Senhor vai aparecer nas nuvens. E ele diz, todos aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados. E Paulo diz aos Tessalonicenses, se incluindo entre aqueles que haviam de estar vivos para a segunda vinda, ele diz, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados para encontrar-nos com o Senhor nos ares. Ele está vivo e ele voltará para buscar a sua igreja. Nós não precisamos viver como aqueles que não têm esperança e não têm Deus no mundo. Ele foi, como disse que iria aos seus discípulos no Evangelho de João, capítulo 14. Eu vou preparar lugar para vocês, disse ele. E quando eu for e preparar lugar, eu virei novamente e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O nosso último endereço, como diz o reverendo Hernando Dias Lopes, não é a sepultura, é o céu. O nosso último endereço é o céu. É para lá que aqueles que creem em Cristo já entregaram suas vidas a Ele e já vivenciam a verdadeira Páscoa. É para lá que nós iremos. Quando o apóstolo escreve, todo joelho confessará que Jesus é o Senhor, é todo joelho mesmo. Lembro de uma camiseta que eu tinha, quando eu ainda era mais jovem, e usava mais camisetas. E tinha esse versículo escrito assim, todo joelho confessará que Jesus é o Senhor, e várias pessoas ajoelhadas, e um camarada ajoelhado junto, com os pés meio feio, e um rabo assim com uma seta. Nunca vi o capeta não, mas deve ser daquele jeito que ele é. E meu irmão viu aquela camiseta e falou assim, mas ele também vai? Ele, não, ele eu acho que não. Eu
Ele vai ser o primeiro. A Bíblia diz: todo joelho se dobrará. Todo joelho se dobrará. E toda língua confessará. São anjos, são demônios. Todo joelho se dobrará. Porque só existe um poder no mundo. E esse poder é o poder de Deus. É por isso que o Senhor Jesus, ainda no Evangelho de João, no capítulo 10, versículos 27 e 28, Ele nos assegura a certeza da nossa salvação. Ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E ninguém poderá tomá-las das minhas mãos. E ele explica por quê, em João 10, 28. O meu Pai que me deu essas ovelhas é maior do que todos. E ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Estamos seguros em Cristo. Crendo nele, temos a segurança de, uma vez estando salvos, estamos salvos para sempre, porque ele já pagou o preço. Se não sou eu que paguei o preço, se é ele quem pagou o preço, só algo maior do que ele, ou maior do que o sacrifício de Cristo, é que poderia invalidar a nossa salvação. Não há nada maior do que isso. Absolutamente nada maior do que o poder de Deus. Estamos no aguardar. Quando nós participamos da ceia do Senhor, como vamos fazer agora, ele diz: fazer isso em memória de mim, porque fazendo assim, vocês anunciam, Paulo dizendo, a morte do Senhor até que ele venha. Nós estamos aguardando. Nós estamos aguardando. E o que nós estamos aguardando de verdade, de verdade? Será um filho para aquelas que estão grávidas? Pode ser. O que nós estamos aguardando? A próxima viagem, as próximas férias? Estamos aguardando o resultado da entrevista de emprego? Estamos aguardando quando poderemos realizar algum fato, algum sonho? Todas essas esperas são esperas passageiras, mas aquele que crê em Cristo aguarda de verdade apenas uma coisa. Nós estamos aguardando o soar da trombeta de Deus. Esse será o maior som, o maior de todos, no nome de Jesus. Quando a irmã Rosângela estiver lá fritando um bife para o irmão Raimundo, é isso? Ela frita bife, não frita para você? Tem cara. Tranquila, assoviando o hino que ela ouviu na igreja no domingo, e a trombeta soa, sem nunca tê-la ouvido. O Espírito Santo vai confirmar com o Espírito dela e dizer: essa é a trombeta. E a irmã Nadir já vai sair para fora correndo, porque a trombeta soará. Nós estamos aguardando essa trombeta. Que o façamos de maneira alerta, que nos preparemos cada dia para esse nosso encontro com o Senhor. O Senhor Jesus veio da Galileia, ou do céu para a Galileia, para mostrar o caminho, e Ele é o caminho. Ele veio da Galileia para a cruz, para tomar o meu lugar e o seu lugar. E foi da cruz para o trono, para se tornar nosso Senhor, para se tornar nosso dono. Por isso, quando participamos da ceia do Senhor, nós estamos querendo rememorar todos esses fatos e reafirmar a nossa fé no Senhor, no nome de Jesus. Quando participamos dessa ceia, estamos comemorando e celebrando tudo isso. Por isso não é um mero ritual, como eu já disse hoje pela manhã, senão que algo de profundo significado espiritual para a nossa vida, para todos aqueles que creem. Mas segundo a palavra de Deus, devem participar da ceia aqueles que já fizeram ou já tomaram uma decisão por Cristo no seu coração. Aqueles que já fizeram de Jesus o Senhor da sua vida. Aqueles que entendem que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário não está apenas nas imagens, nas recordações, mas está sobretudo no nosso coração. Aqueles que realmente
já entregaram a sua vida unicamente a Cristo, sabedores que somos que só Ele entregou a sua vida. Como diz o escritor sagrado, o livro de Atos, no capítulo 4, versículo 12. Em nenhum outro há salvação. Porque não há, nem em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, nenhum outro nome pelo qual devamos ser salvos. É só o nome de Jesus que traz salvação. Esse doce nome que cantamos agora há pouco. Portanto, devem participar da ceia aqueles que já entregaram suas vidas a Jesus de maneira única, reconhecendo o Senhor como único e suficiente Senhor e Salvador pessoal. Como se nada outra possibilidade pudesse salvá-lo. Não adianta crermos em Cristo, mas cremos numa série de outros salvadores ou intermediários. Ele é único. Ele foi o único que morreu na cruz e o único que ressuscitou. Todos os grandes personagens bíblicos, os seus discípulos, os seus familiares, sua mãe, seu pai, todos os personagens bíblicos que conviveram com Jesus e certamente estão com Ele na eternidade, claro, com exceção daquele que foi chamado filho da perdição, sim, estão gozando agora das glórias celestiais. Maria, a mãe de Jesus, com certeza está também na glória do Senhor. Seus discípulos, Pedro, os que vieram depois na história da igreja, todos os grandes mártires da história da igreja cristã. Porque a igreja cristã é uma só, que nasce de um tronco só. Mas quem morreu na cruz, derramou seu sangue e ressuscitou no terceiro dia, foi só Jesus. Por isso ele diz, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Portanto, devem participar da ceia do Senhor os que creem assim. Aqueles que entendem que Cristo é o único Senhor e Salvador. E aqueles que já se identificaram com Cristo por meio do batismo devem participar da ceia do Senhor nesta hora. E se você não tem certeza da sua salvação em Cristo, essa é uma noite aceitável. Esse é um dia de salvação em que Cristo quer nascer de novo na sua vida. Isso que é a verdadeira Páscoa. Pode comprar ovo de chocolate? Pode. Você trazer para mim? Pode também. Amanhã está até mais barato. Mas lembre-se, a verdadeira Páscoa é Jesus nascendo no seu coração e Ele quer fazer isso hoje. Não deixa para amanhã. Entregue sua vida a Jesus.